Bem, lição número 8, a parte de terça-feira, vamos falar sobre o dia do juízo. O juízo chegou. É importante falarmos sobre o juízo porque poucas pessoas pensam no juízo. Um homem entrou num hotel, comeu do bom e do melhor, ficou ali uns 5 dias e depois ia saindo. E a moça lá do check-in, do balcão, disse: moço, onde o senhor vai? Eu estou indo embora. Não, peraí, você não vai acertar as contas? Ele olhou e disse: eu tenho que pagar? O gerente disse: está aqui um homem ou é doido ou é um grande trapaceiro. O senhor não sabe que tem que pagar? Claro que tem que pagar. Está ficando maluco? Ou o senhor paga ou vai para a delegacia agora. Chama a polícia agora. Não, não é preciso. Então, algumas pessoas pensam que não vai ter cobrança daquilo que as pessoas fazem na vida. Pensam que vão entrar nessa vida, sair dessa vida, sem dar conta de nada. Não é assim. A Bíblia transformou assim o momento do juízo num momento especial, para que as pessoas possam ter ideia de que haverá realmente uma cobrança. Agora, o relacionamento com o nosso advogado hoje, nosso juiz, é muito importante. Uma menina que estava no navio, que estava sendo sacudido por uma violenta tempestade, estava no salão brincando. Os passageiros de um lado para o outro, apavorados, aglomerados no salão principal. Um homem passou pela sala de jogos e viu a menina sentada no tapete daquele salão, brincando com suas bonecas, com seus brinquedinhos. Ele parou e disse: você não está com medo do navio sacudindo desse jeito? Ela olhou para ele e disse: não tenho medo. Sabe por quê? Porque o piloto me disse que não há perigo. E eu conheço o piloto. Ele é o meu pai. Aquele passageiro então se tranquilizou. Se a filha do piloto estava dizendo que conversara com o pai garantiu que não havia perigo, então ele ficou tranquilo e descansado. Qual é o conhecimento que temos do nosso juiz, do nosso advogado? Dependendo do relacionamento, nós podemos dizer que podemos ficar tranquilos. Agora, depende da forma como nos relacionamos ou nem sequer falamos com ele, não haverá nenhum tipo de escapatória. Por isso, o momento do juízo deve ser muito repensado. Tá? Diante do juízo, precisamos ter a certeza de que nós teremos assim alguma forma de sermos inocentados. A pergunta de número 3 diz assim: existe alguma relação ou semelhança entre o que o profeta Daniel falou sobre o juízo e sobre Apocalipse 14, verso 7, a primeira mensagem angélica? Daniel capítulo 7, 9 e 10 diz assim: e eu vi, foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e que a sua veste era branca como a neve, seus cabelos como a pura lã. O seu trono era de chamas de fogo. Um rio de fogo manava e saía diante dele, e milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo no tribunal e abriram-se os livros. Agora, perceba Apocalipse 14, versos 6 e 7. Veja se há alguma relação entre o que o profeta Daniel escreveu e o que João escreveu. Apocalipse 14, 6 e 7, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então existe alguma relação entre o que o profeta Daniel escreveu e entre o que João escreveu em Apocalipse 14? Resposta: sim, existe a relação. Os dois textos falam do juízo divino que acontecerá e todas as pessoas serão julgadas. O juízo trará à tona tudo que os seres humanos fizeram. Tudo é relatado. O anjo relator, ele leva diante de Deus e se escreve tudo aquilo que o ser humano fez. Por isso, é preciso pedir perdão diariamente dos pecados cometidos, para que as pessoas não sejam condenadas por aquilo que está registrado no céu. Pergunta número 4. Como o apóstolo João falou do destino das pessoas na volta de Jesus? Apocalipse 22, verso 10 a 12, e disse-me: não seles as palavras dessa profecia, ou da profecia desse livro, porque próximo está o tempo do fim. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, se santifique mais ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então, como o apóstolo João falou do destino das pessoas na volta de Jesus? Resposta: João viu a cena do juízo.
João viu a volta de Jesus. João viu o fim do tempo da graça. E ele relatou que haverá um momento em que a porta da graça será fechada, o juízo investigativo será encerrado e quem estiver salvo vai estar salvo. Quem estiver condenado será então condenado. Teremos salvos e perdidos no juízo. A recompensa final para os seres humanos só poderá acontecer depois do juízo investigativo. Depois que Jesus terminar esse juízo no céu. Aí sim, o próprio Deus dirá a Jesus que é hora dele encerrar a história do pecado nesse mundo. Aí Jesus voltará para resgatar todos aqueles que estiverem escritos no livro da salvação, no livro da vida. Pergunta de número 5. Por que na parábola das 10 virgens, Jesus, que se identifica como o noivo na parábola, por que ele trata diferente os dois grupos? Olha a parábola. Mateus 26, de 1 a 13, diz o seguinte: então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo, do esposo. E 5 delas eram prudentes, mas 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas vasilhas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, elas adormeceram, todas. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor gritando: aí vem o esposo, saí ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas perceberam que não tinham azeite e disseram para as prudentes: dai-nos o vosso azeite para que nós possamos receber o esposo, senão nossas lâmpadas vão se apagar. Então as prudentes disseram o seguinte: não vamos dar, porque senão vai faltar tanto para vocês como para nós. Ide antes aos que vendem e comprai e voltai. E elas então saíram para comprar o azeite, o óleo. E o noivo chegou e levou todas para dentro da casa e fechou-se a porta. E depois as loucas chegaram e batendo na porta, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele apareceu, o esposo, o noivo, e respondendo disse: não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então a pergunta é: por que Jesus, representado pelo noivo, tratou os dois grupos de maneira diferente? A resposta é porque um grupo estava preparado. Um grupo tinha o azeite para a lâmpada. O azeite representa o Espírito Santo. E o outro grupo era um grupo falsificado. Não tinha azeite, não tinha o Espírito Santo na vida. E esse vai ser um diferencial muito grande no juízo. Porque a pessoa que tem o azeite, o Espírito Santo, ele porta a sua vida de acordo com a instrução do Espírito Santo. Ele foge do pecado. E quando comete um pecado, o pecado é um acidente. E ele pede perdão. E então é apagado no registro do céu aquele pecado. E a pessoa não é julgada por aquele pecado que pediu perdão. Os dois grupos fizeram escolhas diferentes de preparo para o encontro com o noivo. Um escolheu se preparar de forma espiritual e o outro foi relaxado e deixou para a última hora. Então, o cristão não pode relaxar espiritualmente. Tem que se preparar todos os dias. Tem que buscar o azeite. Tem que pedir o Espírito Santo. Quando o juízo for encerrado, a porta da graça será fechada e Cristo voltará. Não haverá, então, segunda chance. Ou se prepara ou se perde. Deus abençoe a todos. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Nos dê a graça de nos preparar, de sermos como as virgens prudentes. Possamos pedir o azeite do Espírito Santo para lubrificar a nossa vida, iluminar a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos dê essa graça em nome de Jesus. Amém. Fico com Deus. Beijo no coração. Uma feliz final de terça-feira para você.